Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca. O mês de abril, ele tem algumas características muito fortes e particulares. A primeira dessas características é a presença do planeta Urano no último grau de Touro, no grau 29, que é um grau chamado grau crítico, é um grau chamado grau anarético, é um grau de precipitação. Então, o que a gente vai sentir ao longo desse mês é que aquelas determinadas coisas que pareciam tão consistentes, tão estáveis, tão perenes, elas inevitavelmente vão ter que passar por uma transformação, por uma revolução. A gente sente essa ansiedade do novo, a gente sente essa aceleração de um mundo novo, de uma nova realidade. E essa nova realidade, essa nova pegada de Urano em Gêmeos para 7 anos, a gente vai começar a sentir mesmo em maio, junho, julho. Aí vai ser o período que a gente vai começar a ver toda essa novidade de Urano, que entra para ficar 7 anos no signo de Gêmeos. Uma coisa muito importante, gente, é a seguinte, é entender que a casa Áries é a protagonista absoluta do ano de 2026. Tudo que está acontecendo aí nessa casa Áries é fundamental para o mundo, para você, para todos. Mas existe uma relação entre Áries, Aquário e Gêmeos que é única. E agora, a partir de maio, junho, julho, é quando ela começa realmente a brilhar, ela começa a explodir na sua criatividade, no seu potencial. Então, trata de entender o que você tem na casa Áries, o que essa casa Áries significa para você, como ela está nesse momento, o que tem ali em Gêmeos, o que está acontecendo em Gêmeos e o que está acontecendo em Aquário, porque esses três princípios, essas 3 áreas de experiência da sua vida, da sua carta natal, vão estar num momento mágico para você e para todo mundo. É um momento mágico que acontece entre 2026 e 2027, principalmente. A gente não pode perder essa oportunidade. Então, faz uma consulta particular para você entender o que está acontecendo dentro da sua carta, ou então participa de um workshop onde você traz a sua carta natal e você entende o que significa essa casa Áries, o que significa essa casa Gêmeos, o que significa a casa Aquário e como é que rola essa sinergia toda especial, produtiva, única, criativa, leve, interessante, reveladora, que vai acontecer para você e para todo mundo, e a gente não pode deixar essa energia passar em branco. Segundo aspecto muito importante, acontece entre Saturno e Plutão. Eles estão numa colaboração muito próxima, estão numa colaboração muito poderosa. Plutão nos ajuda a transmutar, a pegar uma situação e transformá-la completamente. Exige catarse, exige profundidade, é crítico, sim, mas está em função de uma nova estrutura, uma estrutura interna, uma estrutura de segurança interna e uma estrutura de segurança externa. Saturno é o símbolo das estruturas que nos ajudam a caminhar na vida, desde o nosso esqueleto até as estruturas internas, a nossa autoridade interna, a nossa hierarquia interna e externa. Plutão e Saturno estão trabalhando juntos, um trabalho também extremamente criativo e transformando as estruturas do poder. A gente está vendo isso no coletivo e esse trabalho ele vai adiante e ele também promete resultados que vão ser também muito legais, muito bacanas, transformações necessárias. Por quê? Porque Plutão está trabalhando sobre a mentira, Plutão está trabalhando sobre o que ficou oculto, o que se varreu para debaixo do tapete, o que se escondeu de todo mundo e agora não pode mais se esconder. Mentiroso não pode mais se esconder. É meio esse o jogo, sabe? Plutão está trazendo tudo. E quando Urano entrar em Gêmeos, gente, ele vai publicar absolutamente everything. Inclusive, todo mundo fala que esse é o grande ano, né, da desclassificação. Eu tenho certeza que entre Urano, Plutão e essa força toda em Áries, vai rolar revelações tremendas, que a gente vai realmente ficar muito surpreendido por tudo que a gente vai ficar sabendo, verdades importantes, verdades que servem para a humanidade caminhar, para a humanidade crescer.
Outro aspecto muito importante desse mês de abril é o Sol que vai se encontrar com Quiron. Então, é um mês onde a gente também fica muito mais consciente daquela ferida emocional, ou qualquer tema de saúde física, emocional, anímica, espiritual na nossa vida, que tem essa tendência a ser crônico, aquilo que eu nunca consigo sentir que eu terminei de resolver. Porém, quando a gente tem o Sol, a gente fica mais consciente, às vezes até dói mais, sim, porém eu posso encontrar aquele terapeuta, eu posso encontrar aquele tratamento, eu posso encontrar aquele diagnóstico, eu posso encontrar aquela formulação nova, aquele psiquiatra, aquele psicólogo, sabe? Eu posso encontrar o médico, eu posso encontrar o profissional ou o método adequado para mim, porque o Sol sempre traz essa consciência, essa luz. Essas aí são tendências que a gente tem ao longo do mês. O mês começa com uma lua cheia no dia 2, justamente no grau 12, com 20 minutos de Libra. Então, observe o que você tem na sua carta ao redor do grau 12, de Áries e de Libra, de Câncer e de Capricórnio, porque recebe aí um pontinho um pouco mais desafiador. A lua cheia de Libra é a lua cheia do amor, é a lua cheia das artes, do encanto, das festas, da sofisticação, da beleza. É a lua cheia para a gente celebrar os nossos queridos vínculos de afeto, as parcerias importantes, nutritivas na nossa vida. Porém, preste atenção, porque a lua sempre ela coloca algo de manifesto, né? Ela bota uma luz sobre algo específico, importante. E, nesse caso, a gente tem toda uma energia que vem de Áries. Novamente, a casa Áries é a casa protagonista, a força sai toda de Áries. Então, se eu tenho um vínculo de afeto, se eu tenho um contrato, se eu tenho uma parceria sólida, beleza, porque eu vou entender quais são os pontos mais genuínos, os pontos que eu tenho que deixar bem francamente para o outro que não são negociáveis. E tudo bem, porque as parcerias e essas sociedades, elas vão se reinventar, elas vão se entender e elas vão se reinventar com a força da lua cheia em Libra. Agora, se a relação não está legal, se não está saudável, se o contrato não é justo, se a aliança não é verdadeira, ela se rompe, ela acaba. Por quê? Porque em Áries eu não posso negociar a minha forma mais genuína de ser. Esse eixo trabalha muito com isso. Áries coloca para a gente aquelas coisas que são francas. Áries é um signo que vai de frente, que bate de frente, que não gosta de meias palavras, que se mostra tal e como é e não tem medo do outro, não tem medo da crítica, não tem medo de desagradar. Então, Áries chama a gente para entender o que é o meu ser mais genuíno e o que dentro desse meu ser mais genuíno eu não quero negociar com ninguém, são os meus limites. E aí é que a gente vai ver o que se pode conceder ou não. Então, é uma lua que fala muito sobre o equilíbrio das alianças. Agora, já falando um pouquinho de cenário coletivo, a gente tem uma quadratura de Vênus ao lado de Ceres em Touro com Plutão em Aquário. Aqui, gente, o que acontece é essa crise que a gente está vendo em termos de combustíveis, de gás e fertilizantes, tudo isso tem muito a ver com Plutão. Então, essa quadratura, ela já fala de pavor, ela fala de pânico nos mercados e nos supermercados. Fala mesmo de pânico, de obsessão com que vai vir uma grande crise, com que vai faltar as coisas, com que o petróleo já não vai passar, com que os preços vão disparar. Só que isso vai atingir muito mais lugares do planeta que não são extremamente autossuficientes, como a Europa, por exemplo. A Europa não tem petróleo, a Europa não tem gás, a Europa não tem grandes áreas cultivadas. Nisso até, de repente, né, Espanha, alguns países têm um pouco mais. Porém, a crise energética ali, ela pode ser muito mais aguda. E nos Estados Unidos também por circunstâncias. Então, rola aquele pânico, aquela obsessão de comprar, de armazenar
os preços ficam muito instáveis, tem muito essa pegada nessa lua, nessa quinzena. O que a gente tem que entender é que, dependendo do país onde você vive, o Brasil, por exemplo, não tem razão para ter esse tipo de pânico de nenhuma maneira, porque o Brasil é um país imensamente rico e com todas as condições para ser muito autossuficiente. A gente tem petróleo e gás de alta qualidade. Ah, mas não tem refinaria. O Brasil pode construir refinaria a toque de caixa, pode fazer obras rápidas e muito plurais, ele pode fazer contratos com refinarias próximas, sem ficar dependendo de coisas que estejam extremamente distantes do nosso país. O importante é que a gente tem o petróleo, a gente tem o gás, a gente tem energia eólica, a gente tem energia solar, a gente tem água doce pra caramba. Vejam lá, o povo do deserto, eles dependem da eletricidade para as dessalinizadoras. Gente, se não tiver luz, o povo não tem água para beber. Isso é muito crítico. E nós aqui, não acontece. Nós temos minério de ferro, cimento para as estruturas, comida nem se fala, né? A quantidade de comida que o Brasil pode produzir é uma coisa assim, absolutamente fora do comum. Então, não existe nenhuma razão para que os brasileiros tenham nenhuma classe de pânico. A única coisa que a gente precisa é organizar nossa sociedade e exigir um trabalho consciente, um trabalho eficiente, um trabalho adulto, maduro, das autoridades, do governo e principalmente continuar combatendo a corrupção, porque sem corrupção a gente tem uma forma competente de lidar com os nossos recursos, inteligente, criativa, e o Brasil em poucos anos pode ser uma terra extremamente autossuficiente em tudo. Outros problemas surgirão. Esse não é problema para o Brasil. Para o resto do mundo, o segundo lugar onde as pessoas estejam, realmente a pegada é essa, gente. A questão toda dos recursos energéticos, dos fertilizantes, nossa, vai aparecer bem claro qual é o tamanho do problema aqui com essa quadratura. No dia 6 a gente tem encontro de Lua com Lilith, muito bom para o feminino, né? Vamos lá, assuntos, temas do feminino, corpo feminino, questões do feminino, questões das minorias, questões domésticas, questões relacionados com a nossa linhagem feminina, tudo isso que teve uma certa ferida e um sofrimento lá na lua anterior, quando Lilith estava fazendo um aspecto muito duro, né, para o eixo Peixes-Virgem. Agora a gente tem um momentinho de regeneração, sabe? Um momento de cuidar muito bem das nossas emoções e entender como é que é essa nossa sombra do feminino, como ela se manifesta, né, na nossa vida, na nossa ânima, na nossa alma, e esse é um bom aspecto, é um aspecto de encontro entre luz e sombra do feminino. E a partir do dia 10, Marte está chegando em Áries para ativar tudo quanto ele vai encontrando pela frente. A gente já sabe que a partir daí, novamente, o signo de Áries explode muito enérgico. Dia 13, Marte se encontra com Netuno, eu acho um aspecto muito bom para a arte, tudo que ativa Netuno ativa a criatividade artística, e depois é a vez de Mercúrio. Mercúrio entra no dia 15 em Áries, então Mercúrio e Marte trabalhando juntos, ativando ali tudo que acontece em Áries. Marte é ação direta, franca e agressiva, enérgica, e Mercúrio vai contando para todo mundo o que está acontecendo, né? Mercúrio vai publicando, Mercúrio vai fofocando, Mercúrio é papelada, você vai assinar esse acordo? Não sei. Você faz esse discurso aqui, eu te respondo ali. É essa dinâmica, novos atores entrando aí nessa casa ariana. A partir do dia 15 também, a gente tem a aproximação de Marte com Saturno. A princípio, Marte e Saturno têm péssima fama, né? Porque é uma crueldade, uma violência rígida mesmo. É a autoridade que quer se impor através de uma agressividade muito enérgica. E eles têm péssima fama. Por outro lado, gente, a gente tem muita resiliência nesse encontro, porque Marte é vontade, Marte é a iniciativa pura, eu
quero, eu preciso, eu vou conseguir algo, sabe? É enérgico. E Saturno é muita fibra, Saturno é resistente. Então, é resiliência. Eu levo pancada, mas eu levanto a minha cabeça, eu vou em frente, eu continuo. Então, esse é um aspecto de muita resiliência também. Entre 15 e 16, a gente tem um pontinho muito positivo, que é o sextil entre Vênus e Júpiter. Sempre um momento onde relações, comércio, essas dinâmicas onde eu ganho, você ganha, todo mundo se diverte, a gente tem, fecha um bom negócio, você dá aquele pontinho de prosperidade, de prazer, de bem-estar, sempre um aspecto positivo para a nossa qualidade de vida. Dia 17, temos a lua nova no grau 27 de Áries. Observe o que é que você tem aí no grau 27, pertinho do grau 27 de Áries e de Libra, também de Câncer e Capricórnio, porque, né, mexe, tem dinâmicas por aí com essa lua, e é uma lua nova, então é momento de plantio. Lua nova num grau 27, que é um grau que fala muito de passado. Então aqui, novamente, a gente lida com essa mesma questão: quem sou eu de verdade, qual é o meu ser genuíno, e o que dentro da minha maneira de ser é algo que é totalmente inegociável. Eu vou deixar para trás, eu vou deixar para lá, deixa o passado no passado, se resolve com o passado. Essa lua nova, ela fala muito dessa intenção, de ter uma intenção de plantar essa nova realidade, onde eu vou fazer as pazes com o meu passado, eu vou resolver meus temas do passado e vou reconhecer aquilo na minha vida, na minha identidade, que é genuíno, que é natural, que eu não negocio com ninguém, e a partir daí eu vou seguir adiante, sempre lembrando que essa lua, ela fala justamente do quê? Desse jogo espetacular que está começando a acontecer e se dinamizar de forma muito criativa, essa ebulição que começa a acontecer entre Gêmeos, Aquário e Áries. Então aproveita essa lua nova, porque ela tem esse aspecto muito lindo, sabe? Uma semente que diz assim: tá bom, vou me resolver com o meu passado, e a partir de agora esse meu ser genuíno, franco, ele está aqui, ele está plantado para florescer. Entre o dia 15 e o dia 20, a gente vai sentir muito essa pegada do Sol com Quiron e também de Marte com Saturno. Porém, essa segunda quinzena ela está marcada por um trígono que sai ali da Lilith em Sagitário e conecta com esse Marte, conecta com esse Saturno. E isso, gente, tem muito a ver com coletivos marginalizados, coletivos que sofreram abuso de poder, abuso de autoridade, pode ser uma autoridade eclesiástica também, religiosa, ou uma autoridade política, porque Sagitário trata dessas coisas, e essas vítimas e esses coletivos, eles vêm buscar a justiça e vão encontrar, porque, vejam bem, esse caso Epstein e também o que está acontecendo na Corte Penal Internacional, que tentaram fazer agora com o juiz Karim Khan, tirando ele ali da Corte Penal, e de todo esse caso que está rolando lá sobre genocídio, o processo ele não parou, ele está avançando. Pode esperar que a coisa vai avançar, e vai avançar muito. A gente não tem ideia de como as coisas vão se acelerar agora, porque esses coletivos, essas pessoas, esses grupos massacrados e abusados, eles vão ter a chance de buscar justiça realmente. Gente, é esperançador esse tipo de aspecto. Traz aí para mim um ponto muito, muito legal nesse sentido. E o Sol, dia 20, entra em Touro, é um Sol que a princípio sempre ele vai tratar de buscar um pouco mais de estabilidade. Então, Sol em Touro faz a gente pensar no seguinte: peraí, vamos dar um tempo nessa volatilidade toda de Áries, calma, porque nós não podemos deixar as coisas saírem completamente de controle, principalmente a economia. Então essa economia mundial que parece que vai explodir, que vai entrar num caos, com o Sol em Touro, a tendência é, peraí, vamos fazer um esforço consciente, porque isso não pode se descontrolar. E embora
Presta atenção, lá para o dia 25, o Sol já vai formando uma quadratura com Plutão. Isso pode trazer atividade vulcânica e também pode trazer muita obstinação, uma ambição obstinada e explosiva. Porém, a tendência é sempre que o Sol, pouco a pouco, vá tentando tomar o comando das coisas, e em Touro ele trata sempre de baixar a bola e manter um certo equilíbrio, principalmente no que tem a ver com a matéria. Um pouquinho antes, no dia 23 tem um aspecto exato, mas a gente já vai sentir isso em toda a quinzena, em todo o mês de abril, né? Tem uma relação aí entre Vênus e Urano muito forte. Isso significa que muitas coisas que eram tão estabelecidas em termos de alianças comerciais ou parcerias afetivas e vínculos afetivos, elas de repente se desfazem. Então, vínculos, sociedades, casamentos, caiu um raio e acabou. Ninguém estava esperando e aquilo aconteceu. A separação veio e essa aliança se rompeu. Ao mesmo tempo, outras alianças se formam muito rapidamente. Ninguém estava esperando e essa aliança aconteceu. Ninguém estava esperando e esse contrato rolou. Ninguém estava esperando e essa parceria foi feita e esse casamento, essas pessoas se uniram. É meio essa pegada de Vênus com Urano. E ela no dia 24 entra em Gêmeos. Vênus em Gêmeos é muito leve, é muito alegre, é muito criativa, é muito dinâmica, é fofoqueira, quer conversar, quer fazer acordo, quer trocar ideia. E Vênus em Gêmeos é muito boa para as redes sociais, ela é boa para o comércio online, ela é boa também para dar uma leveza um pouco às coisas, ela prepara realmente a casa para a chegada de Urano, e eu acredito que o fato de Vênus receber Urano na entrada dele no signo de Gêmeos me traz uma sensação muito positiva, porque Vênus sempre trata de trazer algo positivo para a gente, ela sempre traz um pontinho de bálsamo, de bem-querer, de empatia, de carinho. Então ela abre as portas da casa Gêmeos para essa chegada de Urano, e eu acho que ela tem um selo também, ela traz um selo de positividade, pelo menos para esse primeiro momento de Urano aí em Gêmeos, até ele chegar no mínimo até o grau 5, que vai ser essa primeira temporada, antes de ele estacionar para retrogradar a partir de setembro desse ano. Então tem uma pegada muito positiva dessa chegada de Vênus em Gêmeos e dessa chegada de Urano em Gêmeos também. E ali, para o final do mês, né, também a partir do dia 27, por ali, a Lua começa a fazer um trânsito por Libra, e aí ela começa a fazer oposição a tudo que está em Áries. Então a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as nossas emoções, com a nossa vida doméstica, com o nosso corpo feminino, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Nutrição emocional, carinho, compreensão. Por quê? Porque ela se opõe primeiro ali a Netuno, que é um aspecto bacana para o artístico, mas também dá um sono, dá uma preguiça de escola da realidade, e depois cai na realidade porque se opõe a Saturno, que é um aspecto que às vezes no dia 28 pode deixar a gente aí um pouco para baixo, um pouco assim, sabe, meio negativa, meio pessimista, e depois ela vai se opondo a Marte, não sinto tanta energia, vai se opondo a Mercúrio, não sei como me comunicar. Então a Lua ela fica um pouco frágil a partir ali desse dia 27 até o final do mês. Cuidem as emoções, cuidem a casa interna, cuidem a casa externa. Espero voltar logo com mais informação. Muita paz e amor.